A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar mais uma Bíblia pra vocês. Vocês sabem que nas últimas semanas eu trouxe algumas Bíblias pra mostrar pra vocês. Eu trouxe as minhas Bíblias, então todas as Bíblias diferentes que eu tinha com alguns estudos ou coisas desse tipo, eu trouxe pra mostrar aqui no canal. Mostrei algumas do meu pai também. E hoje eu vou mostrar uma Bíblia da minha mãe. É uma Bíblia maravilhosa, eu quero realmente mostrar pra vocês, porque ela tem muitas coisas. Eu nem sei quanto tempo vai ter esse vídeo, porque é uma Bíblia muito boa mesmo. Então é isso, eu vou mostrar a Bíblia aqui pra vocês agora. Já tem vários vídeos sobre Bíblias aqui no canal, como eu disse, eu vou deixar o link deles aqui em cima pra vocês. Aqui no canal a gente fala muito sobre estudo bíblico, sobre devocional e sobre leitura bíblica. Então se você gosta desse tema e quer aprender mais, se inscreve no canal, tá bom? Pra não perder nada sobre esse assunto. E vamos começar o vídeo. Eu vou tirar o óculos porque tá dando reflexo. Tá, então vamos lá. A Bíblia que eu trouxe pra mostrar pra vocês é esta aqui. E ela é uma graça, gente. Tá? A Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude, edição missionária. Essa Bíblia foi publicada pela CPAD, tá bom? A Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É uma Bíblia incrível. Para começar, um primeiro detalhe que é bem importante sobre ela é o tamanho. Ela é uma Bíblia menor, tá vendo? Vocês viram que as Bíblias que eu trouxe aqui pra vocês eram Bíblias grandes. Essa Bíblia, apesar de ser grossa, tá vendo? Ela é menor, então você consegue colocar já numa bolsa, se você quiser levar pro culto, alguma coisa desse tipo. Aquela Bíblia que eu mostrei pra vocês, que é a última Bíblia que eu ganhei, a do Matthew Henry, ela é uma Bíblia muito grande e ela é pesada também. Então sim, eu levo ela pra todos os cultos, ela que eu uso sempre, levo ela pro monte, levo ela pra todo lugar, mas é uma Bíblia pesada, não dá pra negar. E se você tem, por exemplo, filho, você carrega a bolsa do bebê com você, ou algo do tipo, se você quer colocar a sua Bíblia na mochila para levar para o trabalho, para a escola, alguma coisa do tipo, talvez você queira uma Bíblia menor e aí essa Bíblia vai funcionar mais, tá bom? Porque ela realmente cabe em espaços menores. Então, eu vou falar aqui para vocês o que tem nessa Bíblia e vou deixar cenas dela passando aqui na frente para vocês, tá? Aqui é o início, tá bom? É a primeira página que nós temos na Bíblia. A linguagem dessa Bíblia é a Almeida Revista e Corrigida, então também é bem interessante porque se você for levar ela para a igreja, é a linguagem mais usada normalmente, então você vai conseguir acompanhar certinho o texto. Aí você pode pensar, beleza Miriam, essa Bíblia é voltada para quê? Qual que é a ideia desta Bíblia? Porque além de artigos, textos, notas relacionadas ao texto bíblico, ela vai te dar alguns estudos com passos práticos para você estar fazendo o seu evangelismo, fazendo a sua obra missionária. Então você que já tem aí no seu coração esse desejo, você sabe que você quer fazer a obra missionária, que é isso que que o Senhor te chamou para isso no ministério, sabe? Você que tá voltado para isso e quer aprender mais, quer se capacitar mais nesse sentido, essa Bíblia tem um monte de estudo justamente para isso, para dizer, olha, faça isso, sabe? Este é o passo a passo. Então é muito bacana. Eu vou virar agora a câmera para vocês poderem ver a Bíblia mesmo e ver algumas páginas dela. Aqui a gente tem essa primeira página e fala um pouco sobre como conhecer o Senhor. Aqui a gente tem o sumário, tá vendo? E aqui você já tem uma ideia de quantas coisas essa Bíblia traz. Tá vendo? Tem muitas coisas diferentes, muitos textos. Aqui tem o sumário com os artigos que vem nessa Bíblia, porque além daqueles textos que vem explicando versículos, sabe? Aquela coisa de sempre, vem vários textos no meio mesmo. Vou mostrar pra vocês alguns. Aqui um outro sumário dos mapas, dos quadros e das ilustrações, as abreviações, e aqui algumas explicações, primeiramente, por que o fogo, que é o fogo que a gente tem aqui na capa, e qual que é a ideia dessa Bíblia, por que ela foi criada, o que é esse campo em que você vai trabalhar, o que você pode fazer, enfim. Essa página aqui é bem interessante porque ela traz 5 compromissos de um missionário de campo. E nos outros textos que a gente vai ver sobre como fazer essas coisas, na parte dos passos mais práticos, para como levar a palavra do Senhor e falar de Jesus para as pessoas, você vai ver que eles são relacionados a esses 5 compromissos que você firma. Então isso aqui é no início, antes de começar com a Bíblia realmente. Depois de você ler quais são esses 5 compromissos, você pode escrever o seu nome, tem um espaço para assinatura, e aí você se compromete a estar buscando e aprendendo para poder levar a palavra do Senhor para as outras pessoas. Aqui eles colocaram como se os 5 compromissos fossem orar, e aí tem a explicação, viver, servir, contar e doar. E cada artigo daquele sumário que eu mostrei para vocês vai falar também sobre algo relacionado a isso, e com muitos versículos e referências bíblicas. Aqui a gente vê sobre como descobrir e compreender a relevância da palavra, e aí tem algumas coisas que você pode estar
fazendo, tá bom? Como se fosse um passo a passo também. Aqui eles vêm explicando como que você pode estar usando essa Bíblia, tá bom? Então vem uma explicação de tudo que tem aqui dentro. Então se você comprar, você não vai ficar perdido, porque aqui explica muito bem tudo que tem. Então aqui, para vocês verem um pouquinho do que tem aqui nesta Bíblia. As notas de estudo, aqui tá vendo? Elas são divididas em tipos diferentes de notas. Nessa Bíblia tem também alguns símbolos, alguns desenhos, e eles são relacionados a temas. Então, quando esses símbolos aparecem, você pode saber que tem um tema específico sendo tratado ali. Os símbolos são esses aqui. Então, a gente tem o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo, cura, fé que move montanhas, testemunho, salvação, segunda vinda de Cristo, vitória sobre Satanás e os demônios, vencendo o mundo e o mundanismo, louvor, andando em obediência e retidão. E se você quiser manter o seu estudo neste tema, por exemplo, você encontrou um versículo que fala sobre os dons do Espírito Santo, e você quer continuar lendo sobre isso, sabe, seguindo aquele raciocínio, depois de cada símbolo e depois de você ler aqueles versículos sobre aquele assunto, ele te diz onde está o próximo versículo, onde está a próxima passagem sobre esse tema. Então você pode fazer um estudo inteiro e ir rendendo esse estudo, porque você vai estar sempre sendo direcionado ao próximo. Então é muito bom. E a parte que eu achei, sinceramente, mais interessante, foi o que mais me chamou a atenção nessa Bíblia. Eu acho que pode ser o que vai chamar a atenção de vocês, vai definir, assim, se você quer ou não comprar essa Bíblia, é o auxílio para treinamento e missão de campo. Tá no final da Bíblia, são as páginas que vêm depois, e são realmente vários textos, estudos e passo a passo, e guias que vão te ajudar e te dar um direcionamento para mostrar o que você pode estar fazendo, que disciplina você pode estar firmando e o que você pode estar seguindo realmente para ter um relacionamento mais eficaz com o Senhor e para estar fazendo uma obra mais eficaz também. Tá, quando a gente começa um livro, a gente tem já aquela introdução que a gente sempre tem nas bíblias de estudo antes de algum livro. E nessa aqui, ele traz o estudo de um jeito um pouco diferente das outras bíblias que eu mostrei pra vocês. Para começar, ele traz esse esboço. Então aqui, você consegue encontrar dividido os principais temas, os principais assuntos que são tratados nesse livro. Então aqui no livro de Gênesis, a gente tem o início da história humana, e aí vem a origem do universo, a origem do pecado, a origem da civilização, dilúvio. Então a gente vê aqui um pouco sobre Noé e algumas divisões sobre os descendentes de Noé. Aí vem o início do povo hebreu, então vem contando sobre Abraão, Agar e Ismael, a promessa de Abraão. Então você vai conseguir ver de uma maneira bem divididinha as principais partes que são tratadas no livro, que é muito legal se você quiser procurar um determinado assunto e você não lembra muito bem onde está localizado, porque você vem no esboço do livro, desde que você lembre em que livro está a história que você quer falar, você só precisa dar uma olhadinha no esboço para saber mais ou menos em que momento, em que parte do livro está posicionada a história que você quer falar. Depois a gente tem o autor, o tema do livro, a data em que ele foi escrito e o contexto histórico. Aí você tem uma introdução, um texto a respeito do propósito desse livro, uma visão panorâmica do livro, então como é dividido basicamente esse livro, sobre o que ele trata basicamente. Também tem as características especiais do livro, então, quais são os detalhes importantes a respeito desse livro, quais são as características dele. Depois você tem vamos dizer, um cronograma de leitura. É como se no final de cada livro eles trouxessem em quantos dias você precisa ler esse livro para conseguir ler a Bíblia inteira em um ano. Então, ao invés de ter que dar uma olhada no cronograma inteiro e talvez ficar um pouco perdido, você vai lá no livro da Bíblia que você está lendo e vê, nossa, eu preciso terminar o livro de Gênesis, por exemplo, aqui ele diz que para ler em um ano o Antigo Testamento, você tem que ler Gênesis em 21 dias. Então, se você quiser fazer a leitura da Bíblia em 2 anos, você vai seguindo o cronograma que está aqui no final de cada livro. E aí você tem espaço também para fazer anotações. Depois a gente começa realmente com a Bíblia e as páginas são assim. Tá? Então aqui em cima nós temos o texto bíblico, tá bom? E aqui embaixo os estudos e as explicações dos versículos. A gente tem aqui do lado as referências, não é? Cruzadas. Então, ao invés de ficar embaixo, elas estão aqui do ladinho. Então, você vai ver sempre do lado do texto as referências que você está procurando. E embaixo, depois dessa divisão, depois dessa linha, você encontra as explicações realmente.
Então, vem desde explicações mais diretas, por exemplo, esse versículo tem a ver com isso, ele ensina isso pra gente, e também tem alguns quadros, algumas tabelas, então você vê que o estudo aqui, ele tá realmente profundo em alguns aspectos. Então, por exemplo, aqui no versículo 10, fala sobre quando o Senhor declara que as coisas que ele criou eram boas. E aí você tem um quadro sobre o que ele cria em cada dia. Então, eu preciso ler o texto inteiro? Não, você tem um quadro na primeira página para você identificar rapidamente o que acontece. Aqui os artigos que eu disse para vocês que eles têm, ele vem assim. Você tem aqui as 2 primeiras páginas do livro de Gênesis, e quando você virar a sua página, você encontra o seu primeiro artigo. E aí é um artigo sobre a criação. E tá vendo? Vem um texto maior. Não é só aquele estudo embaixo da página, no final da página. É um texto realmente maior e mais completo sobre esse assunto. E aí tem muitas informações muito boas para estudar. E aqui é o exemplo do símbolo, de como aquele símbolozinho aparece, que eu falei para vocês, tá vendo? Como essa linha aparece no texto, para dizer que esse texto diz respeito a esse assunto. E aqui do lado mais um artigo. A gente também tem algumas imagens maiores no meio da Bíblia mesmo. Então a gente já sabe aqui que essa Bíblia, o decorrer dela é muito bom. Tem muitos estudos, muitos textos e muitas coisas complementares para te ajudar e te dar um estudo bem completo em uma Bíblia que não dá essa aparência. Quando você pega por ver, ela é tão pequena, parece que ela é muito simples, que ela não tem tanto conteúdo, mas tem. Todos os livros vão ter essa mesma estrutura, em cima os versículos bíblicos, embaixo o estudo, e aí tem mapas, gráficos, tabelas, tudo mais. Aqui um exemplo para finalizar, no livro de Colossenses, depois que a gente passa aqui a página, a gente tem um artigo também, e depois vem aqui o nosso artigo sobre missões. Então a gente sabe que tem aqueles textos que são relacionados aos versículos mesmo, mas a gente sabe que tem esses que são relacionados aos compromissos que a gente firma. Esse é um exemplo de texto. Aqui ele vai falar sobre o compromisso de orar, sobre um versículo que está em Colossenses, que fala sobre a oração e sobre como a oração é importante nas nossas vidas, o que acontece conosco e essas coisas. Pronto, depois que a gente termina o livro de Apocalipse, a gente tem essa tabela de pesos e medidas, que é muito clichêzinha, né? Acho que quase toda a Bíblia tem. Aqui o índice de temas, tá bom? Então você pode procurar determinado assunto aqui e encontrar vários versículos sobre ele. É muito bom também na hora de fazer os estudos. Aqui você tem o índice de localizador daqueles temas, daqueles símbolos que eu disse pra vocês. Então aqui você tem todos os versículos sobre esse assunto específico, tá bom? Aqui você também vai ter um glossário, sabe? Daqueles bem completinhos que a gente também tem em várias bíblias de estudo. Então, aqui você vai ver o que significa, mais ou menos, algumas das principais palavras e expressões que você vai encontrar. E aqui vem a parte que, sinceramente, eu mais gostei nessa Bíblia e é ela que eu queria realmente mostrar para vocês. Nessa parte, o texto vai mostrar para você algumas maneiras, sabe? Ele vai te dar algumas ideias do que você pode fazer para exercer essa área do seu compromisso como missionário. Então, a primeira área que eles mostram aqui é servir. E ele separa esse serviço em categorias de como servir em cada área, por exemplo, e te dá ideias, sugestões realmente. Então, aqui fala sobre ajudar amigos não cristãos com o dever de casa. É uma oportunidade de se aproximar com esse assunto. Aqui mostra, por exemplo, deixar um bilhete de agradecimento na mesa do seu professor. Orar pedindo a Deus criatividade no serviço e na escola. Como servir a sua igreja. E aí mostra, ele dá sugestões diárias da igreja em que você pode estar procurando começar a ajudar e a atuar. E maneiras de servir a sua família. Então, coisas que você pode fazer pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus parentes mais próximos, porque a sua família também é um campo missionário. E se os seus parentes não conhecem o Senhor Jesus, é uma boa oportunidade de estar levando a palavra. E aí ele tem essa página aqui que é muito interessante, e se chama Servindo a Deus com Estilo. E ele vai mostrar o que você pode estar fazendo para buscar entender melhor quais são as suas habilidades e o que o Senhor te chamou para estar fazendo e desenvolvendo. É muito legal porque às vezes a gente fica um pouco perdido, sem saber bem como vai levar a palavra do Senhor, sem saber bem como que o Senhor te chamou para atuar na obra dele. E aqui você vai ter algumas reflexões para descobrir o que você gosta, o que você já viveu e como isso tem a ver, porque a nossa história está muito relacionada à obra do Senhor na nossa vida. As nossas experiências são proporcionadas pelo Senhor para nos capacitando e nos preparando para a obra dele. Então aqui você vai estar
percebendo um pouco isso, para identificar como você pode estar atuando na obra do Senhor de acordo com as capacidades que o Senhor te deu. E ele te dá algumas ideias para desenvolver uma disciplina de oração. Eu achei realmente muito interessante, eu não tinha lido o texto que ele traz aqui, mas é muito bom e muito completo. Quem acompanha os vídeos há um pouco mais de tempo sabe que durante algum tempo eu enviei alguns arquivos em PDF que eram com o passo a passo para você fazer o seu devocional. Eu comecei a enviar eles depois que eu fiz um vídeo, eu gravei um vlog de como fazer meu devocional e comecei a enviar esse passo a passo para o seu devocional. Eu achei realmente muito interessante essa disciplina que eles trazem aqui e eu posso estar gravando um vídeo sobre o que eles sugerem aqui para vocês poderem estar aplicando na vida de vocês. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que vocês querem ver um pouco sobre a disciplina de oração que eles sugerem. E aí depois ele traz uma lista que eu achei super interessante, olha só. São 101 maneiras de se tornar uma testemunha. Então aqui são formas de estar demonstrando através do seu comportamento que você serve ao Senhor. Então vamos ver, por exemplo, aqui, pegar o número aleatório, 22. Tenha cuidado com a maneira como você se comporta com o sexo oposto. Suas ações podem demonstrar ou romper o seu testemunho. É muito bacana, realmente. Na parte de contar, e é sobre contar sobre Jesus para outras pessoas, eles vêm dando ideias sobre coisas que você tem, coisas que você conquistou, coisas que aconteceram na sua vida, e sobre como esse assunto pode te ajudar a puxar um assunto e colocar Jesus ali no assunto. Então você fica na dúvida de como falar de Jesus, como colocar Jesus numa conversa, aqui ele te dá uma ajuda para identificar assuntos na sua vida que aconteceram com você, que você viveu e tudo mais, e como falar sobre isso com outras pessoas e levar isso para o assunto mais bíblico, mais cristão e falar de Jesus para a pessoa ali no meio. E eles também trazem um texto que eu achei muito interessante e é sobre preparar a sua história. Aqui nesse texto você vai identificar aquilo que Jesus já fez por você e preparar realmente essa história para você entender o que aconteceu com a sua vida, como Jesus fez isso com você e como você pode contar isso para outras pessoas, para poder dar o seu testemunho realmente e falar para eles, olha, o Senhor fez isso na minha vida e é isso que Ele pode fazer pela sua vida. Então é muito interessante. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi isso. Essa Bíblia é realmente incrível. Eu achei ela maravilhosa. Vocês viram que ela traz muitos textos, muitos assuntos e muitas coisas que vão realmente te ajudar a começar a estar estabelecendo esse seu ministério missionário. Então, se você tem vontade de levar a palavra do Senhor de uma maneira mais eficaz ou de atuar melhor na sua escola, enfim, de levar o seu ministério missionário para um próximo nível, de aprender mais, se aprofundar mais nisso, eu queria dizer também que eu achei essa Bíblia incrível, mas ela não é minha. Como eu disse, ela é da minha mãe. Mas ela me propôs um desafio pessoal e se o canal chegar a 2.000 inscritos, eu vou ganhar uma Bíblia dessas. Então, eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Se inscrevam no canal, por favor. Cliquem no botão vermelho para poder se inscrever. Porque quando o canal chegar a 2.000, eu ganho uma Bíblia dessa e vai ser incrível, porque é uma Bíblia linda. É linda. Nossa, maravilhoso. Vocês sabem que eu tenho muitas coisas da CPAD, mas essa Bíblia realmente me surpreendeu. É muito, muito maravilhosa. Por fim, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar aqui nos comentários o que você achou dessa Bíblia. Se você ficou interessado nela, alguma coisa do tipo, dá pra dar uma olhadinha na internet, tá bom? Essa Bíblia, especificamente, a minha mãe comprou em uma loja física, então eu não sei muito bem como tá o preço na internet, mas dá pra dar uma olhadinha. Se você já tem essa Bíblia, gosta dela, usa ela de algum jeito específico, comenta aqui embaixo como você gosta de usar ela. Fica como ideia, se você quer presentear aí um jovem da sua família, alguém que está se dedicando a estudar a Palavra de Deus e está querendo levar a Palavra de Deus, é uma ideia super interessante de presente para poder estar dando, tá bom? Se você quer adquirir esse produto também, vale muito a pena. É isso, por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau!